O nosso tema de hoje é sobre saber perguntar. Pois é, como demonstrar seu valor como um potencial executivo para a liderança, para a alta liderança da sua empresa, através do poder de perguntas. Porque realmente saber perguntar é um tema central da inteligência analítica. Não tem como a gente gerar inteligência sem passar pelo processo justamente de elaborar perguntas. Perguntas-chave de inteligência. Key Intelligence Questions. Conforme a sigla, né, que a gente usa, que é uma sigla em inglês, mas que a gente usa mesmo aqui no Brasil. Esse tema ele é central da inteligência analítica. Para quem não me conhece, eu sou a Armelle, sou conhecida como Mel, e eu ajudo profissionais como vocês, multidisciplinares, a desenvolverem essas habilidades analíticas, estratégicas e executivas, tornando vocês experts em inteligência de negócios e inteligência analítica. E eu faço isso já há mais de 20 anos, já tenho capacitado centenas de profissionais. Eu desenvolvi um método que mudou minha carreira e que mudou e impactou a carreira de muitos outros profissionais. Então vamos lá para o nosso tema, o poder de perguntas. Meu Deus, esse tema é absolutamente essencial, novamente, porque quando você fala com perguntas, quando você coloca as perguntas certas numa reunião, numa mesa de discussão, sem sombra de dúvida, você se destaca como potencial executivo, mesmo se você não tiver todas as respostas. Pois é, saber perguntar, muitas vezes, é muito mais importante do que saber responder. Você não vai ter todas essas respostas. E isso é razoável. Mas como que você vai se destacar? Você vai se destacar justamente através dessa arte de fazer perguntas. Só que assim, saber perguntar, claramente, é tão difícil, ver mais difícil do que saber responder. Então, é uma arte, não uma ciência exata, e uma arte que precisa ser praticada. A gente não nasce, não é uma coisa inata da gente saber fazer perguntas, as perguntas certas, é algo que a gente vai ter que praticar. E para que a gente consiga fazer isso, então a gente precisa entender de alguns aspectos. Esse tema de saber perguntar, de formular perguntas, ele é pertinente para qualquer profissional. Então, independentemente do seu cargo, da sua área na empresa, esse tema ele é absolutamente essencial. Tá? E muitas vezes a gente vê, né, no dia a dia, realmente, perguntas idiotas. Então, vamos lá entender como fazer perguntas inteligentes. Perguntas-chave de inteligência analítica. Porque realmente, alguns te falam para você entregar valor para o negócio, para a empresa. Mas ninguém te fala exatamente como fazer isso. Só que assim, saber entregar valor para o negócio, embasar decisões estratégicas, é uma habilidade que vai te destacar, que vai te ajudar a crescer. Crescer para um cargo de gestão, ou então se consolidar num cargo de gestão, se você já ocupar um. Então é fundamental entender como que você vai entregar esse valor. E esse valor é justamente a inteligência que você vai gerar. Essa inteligência analítica. O que é inteligência? De forma concreta, é direcionamentos para tomada de decisão estratégica e eventualmente tática. Então, é aquilo lá que você vai ter que colocar nas mãos dos tomadores de decisão para que esses tomadores de decisão tomem decisões melhores decisões, boas decisões. Porque realmente, saber tomar uma decisão em nível estratégico hoje em dia é algo complexo de se fazer. Não é algo tão simples. E o tomador de decisão ali, o líder, ele está isolado na sua função. Então, quando alguém chega com insights analíticos, ou seja, com inteligência analítica para direcionar sua tomada de decisão, essa pessoa inevitavelmente se destaca. Só que para que você consiga entregar esses insights analíticos, você precisa saber perguntar, fazer perguntas. Perguntas-chave de inteligência. E essa arte, ela é complicada. Por quê? Porque as perguntas, os questionamentos-chave que a empresa tem, tendem a se tornar cada vez mais complexos. Por quê? Porque realmente os problemas, as problemáticas que a empresa enfrenta se tornam também cada vez mais complexos, não é mesmo? Devido a todo o dinamismo do mercado, devido a todas as incertezas que cercam a empresa, incertezas que, por exemplo, são trazidas por esse pano de fundo da pandemia. Incertezas que poderiam se traduzir tanto em algo ruim para a empresa como em algo bom para a empresa. Incertezas lá fora e que podem se traduzir em oportunidades ou em ameaças para o negócio. E a empresa, o líder, ele vai ter que saber gerenciar esses riscos, essas incertezas. Ele vai ter que levar essas incertezas em consideração na hora dele tomar decisões.
Então, realmente, ele precisa de inteligência para tomar boas decisões. E aí, em função de toda essa complexidade que envolve saber tomar uma decisão, então essas perguntas, esses questionamentos-chave que a empresa tem, também aumentam em termos de complexidade. Então, realmente é uma arte que você precisa praticar. Essa arte de fazer perguntas. Gente, eu sempre falo que não existe almoço grátis, mas não mesmo. Quando a gente trabalha com inteligência analítica, a gente precisa colocar nossa dose de esforço. Não tem almoço grátis, não tem fórmula mágica, porque a inteligência analítica, fique sabendo que é uma arte. Claro que pode usar de ciência de dados, mas de forma guarda-chuva é muito mais uma arte. A arte de saber resolver problemas que a empresa tem, certo? Então não tem almoço grátis, não tem fórmula matemática, não tem fórmula pronta para você copiar, colar e aplicar. Você vai ter que mergulhar de cabeça, entender dessa inteligência analítica. Mas graças a Deus, nós temos ferramentas, metodologias e técnicas analíticas e que vão nos ajudar justamente a gerar essas orientações para a tomada de decisão. Agora, no que diz respeito às nossas perguntas-chave de inteligência, fundamental você entender que, claro, da qualidade das perguntas que você vai formular, vai decorrer a qualidade das respostas-chave de inteligência que você vai gerar para o negócio, para a empresa. Então, é essencial focar, antes de mais nada, nessa formulação de perguntas. Essas perguntas que você vai gerar, elas vão ser direcionadoras tanto da coleta como da análise de dados que você vai fazer. Então, do trabalho mão na massa. Graças a essas perguntas prontas, que você vai saber o que coletar do que deixar de coletar, o que analisar do que deixar de analisar, tá certo? Então, essas perguntas, elas vão direcionar todo o seu trabalho mão na massa, de coleta e de análise de dados. Você não vai se jogar cegamente nesse processo de coleta e análise sem primeiro ter formulado perguntas-chave de inteligência. E essas perguntas, novamente abreviadas de KICS, Key Intelligence Questions, elas correspondem aos principais questionamentos-chave que a nossa empresa tem no contexto de uma problemática de negócio que você vai ajudar a empresa a resolver. Então, dentro de uma problemática, de um problema que a empresa tem, que está enfrentando, existem diversas perguntas, diversos questionamentos que precisam ser respondidos. E são essas famosas perguntas-chave de inteligência. E que vão novamente ser respondidas através de um processo de coleta e de análise de dados. Então, essas perguntas, elas são o link, realmente, entre a estruturação de um projeto analítico e o trabalho mão na massa para você depois extrair inteligência. Então, na formulação dessas perguntas, novamente, você precisa colocar uma boa dose de esforços. E isso, essa arte de fazer perguntas, é uma arte que vai te destacar. Porque quando você é capaz de mostrar, de trazer para a mesa de discussão os questionamentos-chave de inteligência, você entra no radar da liderança. Inevitavelmente. Quem sabe trazer perguntas se destaca. É visto como um potencial executivo. Sendo assim, cresce. É promovido. É visto como um talento a ser retido pela empresa. Certo? Novamente, não importa se você não tiver todas essas respostas. Você não vai ter elas. Não é isso que vai te destacar. É justamente sua habilidade de trazer perguntas. Certo? Faz sentido? A inteligência, então, ela está hospedada nessa arte de fazer perguntas. É ali que está a inteligência. Respostas-chave de inteligência muitas vezes são mero conhecimento, mas a inteligência está embutida nessa arte de fazer perguntas. E aí, como que a gente vai elaborar essas perguntas? Então vem comigo que eu vou te explicar certinho. Tem uma parte técnica nisso, mas vamos entender o contexto primeiro. Essas perguntas, gente, elas vão ter que ser formuladas muitas vezes através de um processo de brainstorming inicialmente, mas eu vou te trazer toda a etapa técnica para chegar a esse brainstorming. Então, no começo pode ser bagunçado, pode ser desordenado, mas depois você vai ordenar essas perguntas numa sequência que vai corresponder ao storytelling analítico que você vai gerar. E esse storytelling vai te ajudar a entregar essa inteligência que você vai gerar para a liderança, para o tomador de decisão. Então, a formulação dessas perguntas, né, colocadas na sequência certa, vai te ajudar com o storytelling de inteligência, tá? Tem um começo, meio e fim. Então, essas perguntas e seu sequenciamento deve refletir esse storytelling. E aí, como eu falei para você, essas perguntas elas são direcionadoras tanto da coleta como
da análise. Graças a essas perguntas, você vai ir direto ao ponto, tanto na coleta como na análise de dados, tá? Alimentar o passo a passo de técnicas analíticas. A minha live de ontem, se você não assistiu, vai lá no meu feed do Instagram, elas estão gravadas. Mas eu falei justamente de técnicas analíticas, que vem com um propósito e com um passo a passo. Então, para alimentar o passo a passo dessas técnicas analíticas, para transformar dados em resultados, em direcionamentos para a empresa, para resolver um problema de negócio, você vai ter que alimentar esse passo a passo analítico, obviamente com dados, informações e bases de conhecimento. Então, quando você tem as perguntas certas, você vai trazer justamente as evidências que vão ajudar a alimentar o passo a passo de técnicas analíticas e que são uma ferramenta absolutamente essencial de você dominar para poder gerar inteligência analítica. Então, essas perguntas também, o que elas vão permitir? Elas vão facilitar a gestão ágil. Eu sempre digo e eu faço a gestão ágil de projetos de inteligência analítica. Ao meu ver, hoje em dia, não tem como conduzir um projeto de inteligência sem que seja de forma ágil. Eu sou Agile Coach, eu sou Scrum Master, eu sou PO, então eu uso de metodologias ágeis do Lean Thinking justamente aplicado à inteligência analítica. E aí, quando você formula essas perguntas, quando você tem essa habilidade de formular perguntas, isso vai favorecer, vai impulsionar a gestão ágil de projetos de inteligência analítica. Porque você, dessa forma, vai deixar sempre muito claro quais são os questionamentos-chave a serem endereçados durante uma iteração, durante uma etapa do seu projeto analítico. Vai ficar muito em evidência quais são as perguntas a quais a gente precisa responder através de uma análise de dados, sempre no contexto de uma problemática. Se a gente não tiver um problema de negócio a ser resolvido, tem por que analisar dados. Então, é uma premissa. Para que a gente entre numa análise de dados, a gente precisa ter uma problemática definida, bem calibrada. A empresa tem que ter um problema a ser resolvido e que vai ocasionar justamente essa análise de dados, tá? E aí, quando você traz essas perguntas, as perguntas certas, então, para a mesa de discussão executiva, você vai ter que ter se preparado antes. Você não vai lá no improviso, pelo menos não no começo. Quando você é chamado para a mesa de discussão estratégica, você vai vir bem preparado, já tendo pensado nas perguntas certas que você vai colocar aqui na mesa, porque ali vai ser sua oportunidade de se destacar, de entrar no radar da liderança. Então não vai no improviso. Claro que depois, com a prática, né, você vai gerar perguntas, pensar em perguntas muito mais ao vivo. Mas no começo, essa arte requer prática e requer preparo. Saber trazer as perguntas certas para a liderança representa tremendo valor, porque muitas vezes profissionais pulam para as conclusões e para as ações, sem nunca terem refletido e formulado as perguntas certas, sem nunca terem pensado realmente quais são os principais questionamentos, afinal das contas, que precisam ser respondidos. Então, quando alguém é capaz de fazer isso, isso representa muito valor para a liderança. Você não vai ir lá para a reunião para apresentar um relatório dessa espessura, cheio de slides, com gráficos, com planilhas, com texto, não conclusivos. Não é isso que é esperado de um potencial executivo. É esperado de um potencial executivo que ele saiba trazer a resposta à pergunta o que a empresa deveria fazer para resolver um problema. E essa resposta você vai trazer com inteligência analítica. Só que para chegar lá, você vai ter que ter formulado perguntas, tá? Então, perguntas são um instrumento de destaque para você, para mostrar seu valor, para fazer uma diferença para a liderança. E aí, vamos lá então para a questão mais técnica. Para você poder chegar a essas perguntas, você precisa de uma metodologia de inteligência, sem qual você vai chutar para todas essas direções. Essa metodologia, ela vai te trazer um passo a passo que você vai seguir para chegar até a formulação dessas perguntas, tá? Então, você não vai formular perguntas aleatoriamente, colocar numa lista perguntas que poderiam ser interessantes, porque interessante e inteligência analítica é uma palavra vazia de sentido, não quer dizer nada. Que interessante. Não. Graças a essa metodologia, você vai formular perguntas na base do
need to know, não do nice to know. Nice to know, inteligência analítica, a gente não tem tempo a perder com isso. É ruído no nosso processo analítico. É ruído. Então você vai ir direto ao ponto. Focar no que importa e não no que seria interessante. Percebe a diferença? Focar no que importa. Para que depois, na sua coleta e análise de dados, você vá direto ao ponto. Coletar dados, informações e conhecimento, construir bases de conhecimento nessa base do need to know, que é realmente necessário e não que seria interessante. Isso, a análise de dados, ela vai seguir a mesma lógica. Essas perguntas, elas são precisas e completas, porque elas vão ser eventualmente distribuídas para diversos profissionais que vão te ajudar a trazer elementos de resposta, ou seja, evidências. Então, essas perguntas, elas precisam ser claras, elas precisam ser precisas, para que a pessoa que receba isso e que talvez não tenha todo o contexto analítico, entenda exatamente aquilo lá que você precisa, aquilo lá com qual ela pode te ajudar. Então, precisão. Lembra que saber se expressar com precisão e inteligência analítica é tudo, né? Então, qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: todo storytelling analítico começa com o surgimento de um problema de negócio, uma problemática. E essa problemática, de onde que ela surge? Então, ela surge de 3 lugares possíveis. Ou da necessidade de garantir o alcance de uma meta complexa, conforme, né, definida muitas vezes na ocasião do exercício de planejamento, que pode ser o planejamento estratégico, financeiro, de marketing, enfim, o planejamento que for pertinente à sua área, à sua realidade, certo? Então, tudo começa com a identificação e a calibração de uma problemática que a empresa tem. Uma problemática, além de corresponder talvez à necessidade de alcançar uma meta complexa, pode também corresponder à necessidade de tirar proveito de uma oportunidade ou fazer frente a um risco que vai surgir lá fora, no ambiente externo à empresa. Ou essa problemática, ela pode também surgir da necessidade de trazer um direcionamento para a empresa para um próximo momento. Qual rota a empresa deveria seguir? A mesma? Continuar no mesmo lance? Ou não, ela deveria bifurcar? Então, tudo isso requer elementos altamente analíticos. Análise de dados. Essa problemática, ela vem dessas 3 origens, possivelmente. E você vai ter que ser capaz de identificar essa problemática. Tudo começa com uma problemática. Se não tiver um problema de negócio a ser resolvido, esquece. Você não precisa analisar dados nenhum. Não precisa fazer análise de dados. Não precisa gerar inteligência. E essas problemáticas, você precisa ter claro que elas vão ser resolvidas através de uma tomada de decisão estratégica, antes de mais nada, e eventualmente tática. Então, uma decisão que a liderança vai tomar, ajudar e protagonizar a resolução desse problema, dessa problemática. Então, você vai formular essa problemática, traduzir isso em termos analíticos. Qual que é a inteligência, afinal das contas, que vai precisar ser gerada para garantir que uma solução ao problema que a empresa enfrenta seja gerada? Então, você vai formular uma problemática analítica. E para essa problemática, você vai ter lá na sua metodologia várias dimensões analíticas. Uma dessas dimensões é, então, começa com a problemática. Qual que é o problema de negócio que você precisa ajudar a resolver? 2. Quais são os fatores-chave de sucesso? O que é um fator-chave? É um pré-requisito? É uma condição mínima? É um fator essencial sem qual difícil vai ser de alcançar aquilo lá que a empresa quer. O que ela quer? A empresa garantir o alcance de uma meta, o aproveitamento de uma oportunidade, a mitigação de um risco, ou garantir o direcionamento assertivo do seu rumo para um próximo momento. É isso que a empresa almeja. Então, você vai definir os fatores de quais a empresa depende para garantir que ela alcance aquilo lá que ela quer. E esses fatores de quais a empresa depende, eles são multidisciplinares. A empresa sempre vai depender de vários elementos, de um entendimento aprofundado da concorrência que ela enfrenta, de uma logística eficiente, de um mix de comunicação, talvez no digital efetivo. Ela vai depender de um portfólio de produtos adequado. Ela vai depender de uma política comercial agressiva, quem sabe? E assim sucessivamente. Então, são fatores de quais a empresa depende e que tendem a ser multidisciplinares no contexto da problemática que você já terá definido. E aí, esses fatores, o que você vai fazer? Ordenar eles
porque tem alguns fatores que vão pesar mais do que outros na chance da empresa de alcançar aquilo lá que ela quer fazer. Então, tudo que a gente faz em inteligência analítica sempre é ordenado, tá? É organizado, nunca é deixado bagunçado. Então, nós vamos colocar num sequenciamento lógico todos esses fatores-chave de sucesso. E aí que vem as nossas perguntas-chave de inteligência. Para cada fator que você terá gerado, você vai abrir essas perguntas-chave de inteligência. Uma lista. Então, para cada fator, você vai ter, de 2 para várias perguntas-chave de inteligência. Para que servem essas perguntas? Novamente, servem para direcionar sua coleta, sua análise de dados e correspondem aos questionamentos que a empresa tem dentro de cada fator-chave de sucesso correspondente à problemática. Então, essas perguntas, elas são geradas para cada fator-chave de sucesso. E são perguntas precisas, completas, realmente formuladas como tais, como perguntas mesmo. Não são tópicos. E são perguntas que vão orientar seu trabalho mão na massa e que você vai poder também distribuir para profissionais que vão te ajudar eventualmente a trazer evidências que vão alimentar seu processo analítico, sua análise de dados. Então, são perguntas precisas e completas. E aí, como que a gente vai responder essas perguntas todas? Através de uma coleta e de uma análise de dados primários e os secundários. Qual que é a diferença entre um dado primário e um dado secundário? Um dado secundário é um dado já disponível, já existente em algum lugar. Em algum lugar aonde? Dentro ou fora da sua empresa. Online, impresso, de acesso gratuito ou não. Tanto faz. Mas alguém já se deu o trabalho de coletar esses dados e disponibilizar eles em algum lugar para o seu acesso. Já dados primários são dados que você vai obter do zero, diretamente das fontes de interesse. Aonde? Da mesma forma, dentro ou fora da empresa, diretamente ou contratando alguém para fazer isso em seu nome. E são dados, que vão nos forçar a ir diretamente nas fontes de interesse, que podem ser outros colaboradores. A gente pode ir conversar formalmente, informalmente, com pessoas dentro da empresa para coletar novas opiniões, novas percepções, novos insights, tá? E a gente pode fazer isso lá fora, no mercado, ir conversar com diversos agentes, clientes, etc. E ali nós temos uma mina de ouro de profissionais que podem nos ajudar nessa coleta de dados primários, a nossa força de vendas, por exemplo, o nosso pessoal de trade marketing, por exemplo, entre outros profissionais que estão em contato direto com o mercado diariamente, sendo assim que são uma mina de ouro em termos de dados primários e que muitas vezes a gente negligencia. Então, essa coleta vai ir direto às fontes de interesse. O que a gente tem que coletar primeiramente? Obviamente, dados secundários, o que já existe. A gente vai esgotar isso vai nos fazer um levantamento do que já existe. E depois a gente vai cruzar, complementar, verificar com dados primários. E isso vai ocasionar uma pesquisa interna, formal, informal, tanto faz. Uma pesquisa lá fora, ad hoc, de campo, de mercado. Probabilística, não probabilística, enfim, vai depender um pouco do contexto da problemática, da necessidade e da prioridade daquela pergunta-chave de inteligência a ser respondida. Mas acontece o seguinte, quando a gente trabalha com inteligência analítica, a gente se dá conta de que essas perguntas tendem a se tornar cada vez mais complexas. Isso é a realidade. Sendo assim, dados secundários já disponíveis tendem a se tornar cada vez menos relevantes para nos ajudarem a responder essas perguntas. Nós vamos ter uma dependência cada vez maior na coleta de dados primários. E por isso que você precisa entender minimamente de pesquisa quando você trabalha com inteligência analítica, em função dessa alta dependência em dados primários. Tá certo? Mesmo se você for contratar uma empresa de pesquisa, você vai ter que saber falar de igual a igual com ela. Então, é uma competência importante de um profissional de inteligência analítica, de um data translator, ok? De um tradutor de dados. Eu devo formular perguntas cuja resposta já é conhecida, Mel?
Sim, num processo analítico, você vai também incluir perguntas para quais você já tem respostas prontas, porque isso vai fazer parte, essas perguntas vão fazer parte do seu quebra-cabeça analítico. Então, mesmo quando a resposta já for conhecida, já estiver pronta, você vai incluir essa pergunta-chave de inteligência na sua lista. Não omite ela, porque ela faz parte, novamente, do seu storytelling analítico. E vamos ter algumas dessas perguntas com respostas prontas. Vamos ter algumas perguntas com respostas que vão requerer dados secundários. Eu te diria que são as perguntas mais simples, entre aspas. Basta a gente identificar as fontes e trazer as evidências. Mas nós vamos ter muitas perguntas que vão requerer dados primários. Verdade é essa. E ali isso vai requerer que a gente se organize. Não é da noite para o dia que a gente vai trazer dados primários. Não é da noite para o dia, concorda? Isso requer uma certa organização da nossa parte. Às vezes, dependendo da natureza da pesquisa que você vai fazer, requer alocação de verba. Mas muitas vezes em inteligência a gente consegue usar tipos de pesquisa, que nem pesquisas exploratórias, sem que a gente tenha que trazer isso para um nível probabilístico, que vai requerer investimento altos, às vezes, em função de um certo intervalo de confiança que a gente vai aceitar, em função de um tamanho ideal de uma amostra. Então, muitas vezes, dependendo da natureza da problemática e da pergunta, a gente pode muito bem entrar com uma pesquisa exploratória. E aí, isso através do intermediário de profissionais colegas nossos, representativos, etc. Representantes comerciais, por exemplo. Pessoas que estão lá em contato com diversos agentes, lá no mercado, que vão nos trazer elementos. Só que a gente, profissional analítico, profissional de inteligência, nós vamos ter que orientar essa coleta, não deixar isso para sorte. Por isso que suas habilidades analíticas, estratégicas e executivas são essenciais. Elas vão te impulsionar para um papel de protagonista nesse processo analítico da empresa. Então, assim, é uma tremenda oportunidade para quem reconhecer isso. Isso independentemente da sua área. Você não precisa estar trabalhando numa área de inteligência. Negativo, não. Você pode estar lá, mas você não precisa estar. Você pode estar em finanças, RH, tecnologia, inovação, qualquer lugar. E se você quiser crescer profissionalmente, então reconheça que você vai fazer isso entregando valor, não só resultados, valor para o negócio, com inteligência. Então tudo isso sobre o qual a gente está falando é fundamental. Você precisa entrar e entender a fundo de tudo isso. Começar a fazer essa ginástica mental de formular perguntas. Porque quando você começa a fazer essa ginástica mental, você começa a falar o dialeto executivo, tá certo? O dialeto que um gerente para cima fala. Você entra na rota executiva. Você começa a mostrar que você sabe direcionar e coordenar o trabalho de pessoas, que você é apto a pensar, a falar, a entregar de forma estratégica e executiva, porque você pensou, você refletiu sobre esses questionamentos-chave que a empresa tem, de forma aprofundada. Isso mostra que você tem uma mente analítica e estratégica. Tudo de bom para você crescer profissionalmente. Competências de destaque de várias fontes reputáveis. Primeiras da lista, mas nem lá. É aqui em cima do Fórum Econômico Mundial, da Accenture, do Gartner, da McKinsey, etc. Primeiras da lista, gente. Empresas precisam de profissionais aptos a conduzirem processos analíticos. E é ali que você vem. Ali que você vem a partir do momento que você desenvolve essas habilidades. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso, tá?